Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu aqui novamente e hoje nós vamos estudar o passado perfeito e o passado perfeito contínuos. Esses dois conteúdos estão disponíveis lá no seu caderno 2, na página 38 e 39. Então vamos lá. Usamos o passado perfeito para descrever uma ação que aconteceu no passado, antes de uma ação também no passado. Então vamos observar aqui o exemplo. They had saved the filler before the computer haste. Então, observem que nesse exemplo nós temos duas ações acontecendo no passado. A primeira delas, eles salvaram os arquivos. E a segunda, antes que o computador quebrasse. Então, quando você tiver duas ações acontecendo ao mesmo tempo no passado, você tem passado perfeito, ok? Então, vamos lá para a formação da frase afirmativa. Como é que a gente constrói uma frase afirmativa? O que é que a gente precisa utilizar? Nós vamos utilizar no início da frase o sujeito, seguido do auxiliar. O auxiliar had, ele é auxiliar para todas as pessoas. I had, you had, they had, enfim. E depois, nós vamos usar o verbo no particípio passado. Observe esse exemplo. They had left before arriving. Eles foram embora antes que eu chegasse. Então, nessa frase, nós utilizamos o sujeito, como ele pede que a gente coloque. Depois, o auxiliar had, seguido do verbo principal no particípio passado, ok? Na forma interrogativa, nós utilizamos o auxiliar had no início da frase, seguido do sujeito, mais o verbo no particípio passado. Observando que as frases interrogativas, elas são iniciadas com o auxiliar, à exceção das frases que você tem o pronome interrogativo. Caso você tenha o pronome interrogativo, o what, o ele, o when, você utiliza primeiro o pronome interrogativo e em seguida essa estrutura aqui que você tem. Exemplo. Had they left before arrived? Eles foram embora antes que eu chegasse? Então, nós usamos o auxiliar, depois o sujeito e o verbo no particípio passado. A forma negativa, ela é construída utilizando o sujeito no início, depois o had e acrescentando a partícula not. A única coisa que tem de diferente na formação da afirmativa, da negativa em relação à afirmativa é o uso do not, que a gente precisa acrescentar not na forma negativa. E você pode utilizar had not ou você pode usar had not, que é a forma contraída de had mais not. Então, nós temos o exemplo. They had not left before arrived. Eles não foram embora antes que eu chegasse. Então, nessa frase, nós também seguimos a estrutura. Usamos o sujeito seguido de had mais o not e o verbo no particípio passado, ok? Em relação, gente, a esses verbos que você precisa colocar no particípio passado, é importante aqui a gente destacar algumas características. Todo verbo irregular no particípio passado, ele vai ter a sua formação própria, certo? Agora, se você for fazer uso de verbo regular, você sempre vai acrescentar a terminação ed. Do mesmo jeito que você faz o passado acrescentando ed, você também vai utilizar o particípio passado acrescentando ed, porque não tem particípio passado de verbo regular, é o próprio passado que faz o particípio passado do verbo, ok? Então, sempre que você for utilizar o verbo regular aqui no passado perfeito, esse verbo regular vai acrescentar ed no seu final. Então, vamos observar aqui essas informações. Verbo regular são aqueles que, quando no passado, terminam em ed, ok? Os verbos regulares no particípio passado mantém-se a terminação ed. Então, não vai modificar. Terminações dos verbos. Se o verbo regular que você precisa colocar no particípio passado terminar em vogal mais y, o que você vai fazer? Você vai acrescentar apenas a terminação ed, que é o que acontece com esse verbo aqui, destroy. Ó, ele terminou em y e ele é precedido de uma vogal, que é a vogal o. Então, você apenas acrescentou a terminação ed, não fez nenhum tipo de modificação no verbo, ok? A outra observação é em relação aos verbos que já terminam em e.
que você vai fazer? Se o verbo já termina em E, você apenas acrescenta o D e ele vai ficar terminado em ED, tá bom? A outra regra traz essa informação, os verbos terminados em consoante mais Y. O que é que nós vamos fazer? A gente vai excluir, né? Tirar o Y e vai trocar esse Y por I e acrescentar o ED. No caso de cray, a gente retirou o Y e trocou ele por IED. A outra regra diz que os verbos terminados em CVC, nós vamos dobrar a última consoante e só depois a gente vai acrescentar a terminação ED. No caso de Stoppel, eu repeti o P e depois foi que eu acrescentei a terminação ED. Em seguida, nós temos os verbos irregulares. Então, gente, em relação ao verbo regular, todo verbo regular precisa receber ED. E aí foi feitas essas observações e se você precisar fazer uso deles, você vai fazer a modificação e acrescentar ED, tá bom? Em relação aos verbos irregulares, cada um deles vai ter a sua formação própria. Os verbos irregulares no particípio passado não tem terminação definida, né? Como o verbo regular, ele não recebe ED. Cada um vai ter a sua formação própria. E aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente relembrar, tá? Existem muitos verbos irregulares. Eu coloquei o verbo comer, o verbo beber, o verbo comprar e o verbo encontrar. E aí cada um deles você pode observar que faz o seu particípio totalmente diferente, né? A formação deles é modificada, tá? E nenhum deles vai receber a terminação ED, somente os verbos regulares, certo? Agora, nós vamos para o particípio, o passado perfeito contínuos. É um tempo verbal que expressa uma ação que começou no passado e ainda não foi finalizada. Então, esse tempo contínuos, ele dá essa ideia de que a ação começou e que ela continua, né? Ela pendura por um tempo, certo? Então, essa ação, ela continua até algum tempo ou até alguma outra ação no passado acontecer, né? Então, aqui nós temos um exemplo. I had been studying all day. Eu tinha estado estudando o dia todo, ou eu vinha estudando o dia todo. Então, dá a ideia de que eu comecei a estudar e que eu ainda continuo realizando essa ação. Então, esse é o passado perfeito contínuos, tá bom? Então, vamos conhecer a estrutura, porque aqui nós também temos a estrutura para ele. A afirmativa, você vai utilizar o sujeito da frase, seguido do auxiliar had, que também é auxiliar do passado perfeito contínuos, e o diferencial é que nós vamos utilizar, só eu colocar aqui, nós vamos utilizar o been, que é o particípio passado do verbo to be, e no final do verbo a gente precisa acrescentar a terminação ing. Observe o exemplo. I had been saving money to buy a new house. Então, eu tenho estado salvando dinheiro para comprar uma casa nova. Na verdade, o verbo salvar, ele traz a ideia de economizar, né? De poupar dinheiro. Então, nós utilizamos aqui o sujeito, como ele pede para a gente colocar, seguido do auxiliar, mais esse been, que tem que aparecer na afirmativa, na interrogativa, na negativa, tá? E o verbo no presente, no tempo contínuos, tá? Observando, gente, esses verbos que vão receber ing, alguns deles vão sofrer modificações. Verbos terminados em E, tira o E e acrescenta ing. Verbos monossílabos tônicos, terminados em CVC, no caso de whom, no caso de cut, put, swim, a gente precisa dobrar a última consoante, depois é que eu acrescento ing. Então, essas regras, elas são bem básicas, mas vocês precisam lembrar. Caso você não lembre disso, é importante que você dê uma lida nessas observações, tá? Porque aqui a gente vai precisar utilizar esse verbo com essa conjugação. E antes de acrescentar o ing, a gente precisa fazer essas modificações. Caso ele termine em E ou em CVC, e outras regras também que ele traz, tá bom? Então, em relação a essa frase, ele traz a formação como é sugerida, né? O sujeito da frase, o auxiliar, o been e o verbo com a terminação ing. Então, vamos observar como que a gente constrói
a frase interrogativa, então nós vamos utilizar no início da frase o auxiliar had, né? Como eu já falei que vai sempre iniciar se você não tiver pronome interrogativo, seguido do sujeito da frase, o been, que também vai aparecer na interrogativa, e o verbo principal com a terminação ing, tá bom? Observe o exemplo. Had been waiting for her for a long time. Então, ela tinha esperado por ele por muito tempo. Então, nós usamos aqui, ó, o auxiliar no início da frase, seguido do sujeito, o been, o verbo com a terminação ing, assim como sugere a estrutura da forma interrogativa. E a forma negativa, nós vamos construir utilizando basicamente a mesma estrutura da afirmação. A única coisa que você vai acrescentar aí é a partícula not, tá bom? Mas você usa sujeito, had, aí o not, o been, o verbo com a terminação ing. E você também pode fazer a forma contraída, né? Hadn't. Então, nós temos aí o exemplo. I hadn't been running for more than 50 minutes, but I felt very tired. Eu não tinha corrido por mais de 15 minutos, mas me senti muito cansado. Então, observem aí também a estrutura que ele traz. Nós usamos o sujeito, depois had, partícula not, o been, que também vai vir, e o verbo com a terminação ing. Observe, gente, que esse verbo aí, run, ele é escrito R-U-N. Então, nós dobramos o N e depois acrescentamos a terminação ing. Então, pessoal, desse modo a gente finaliza a nossa aula. Eu espero você mais tarde na plataforma Plural, para a gente tirar possíveis dúvidas e também resolver algumas questões referentes a esse conteúdo. Então, um abraço e fiquem bem, ok?